Está em Lisboa e ele se dispôs a falar com a gente aí sobre esse tema, sobre esse assunto, que é um tema até comum, né? Mas muitas pessoas acabam não sabendo o porquê que tem esse problema de enxaqueca, quando começou esse problema de enxaqueca, né? Mas hoje a gente esclarece tudo com o doutor Ricardo Lopes. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, obrigada. Doutor, tá sem áudio. Doutor, não tô lhe ouvindo, você tá me ouvindo? Agora? Vamos lá. Teve áudio? Ah, agora tá ok. Então, é um prazer estar com vocês aí, Stefania, na Rede Meu Norte. Eu estou em Lisboa. Mas vamos lá, vamos esclarecer as dúvidas de todos os telespectadores em relação à enxaqueca. Enfim, vamos em frente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. A gente já tem pergunta. Eu acho que eu já vou começar com pergunta de telespectador, depois a gente vai aqui desenrolando. Vamos lá, Brígida, pode colocar a pergunta do nosso telespectador, que já tem aí a respeito sobre enxaqueca, gente. Dúvida. Doutor, já estão perguntando se intolerância à lactose pode causar enxaqueca. Intolerância à lactose por si só não causa enxaqueca, mas a lactose por si só, o leite, pode ser um dos fatores desencadeantes da enxaqueca. A gente tem que entender que também, muitas das vezes, a intolerância à lactose é uma resposta imune do organismo, e as respostas imunes do organismo dos pacientes que são extremamente atópicos, aqueles pacientes que são extremamente alérgicos, podem ser um fator desencadeante maior para ter crise de cefaleia recorrente e enxaqueca recorrente. Mas, por si só, a intolerância à lactose igual à enxaqueca não é, mas ela pode ser um fator que faça que um paciente possa ter enxaqueca de forma de repetição. Entendi, doutor. Gente, vocês podem estar mandando pergunta pelo 9411-7777. Vou estar sempre aqui esclarecendo junto com o doutor Ricardo. Doutor, mas antes da gente responder mais uma pergunta, o que caracteriza a enxaqueca? Vamos lá. A Stefania, enxaqueca para a gente também é conhecida como migrânia, vem do inglês migraine. Então, toda vez que falar migrânia ou enxaqueca se torna a mesma coisa. Mas migrânia e enxaqueca é caracterizada por uma síndrome, diversos sintomas. Eu sempre falo para o paciente que ele tem que aprender primeiro a conviver com a enxaqueca. Por exemplo, o paciente aprende a conviver com hipertensão, aprende a conviver com diabetes, ele tem que aprender a conviver com enxaqueca. Por mais que a gente consiga um tratamento otimizado, mas muitas das vezes a enxaqueca não responde de primeira aos medicamentos ou demora um pouco mais para responder aos medicamentos. Mas, de forma geral, o que é enxaqueca? Quando você tem mais de 3 episódios de dor de cabeça por semana, quando aquelas dores de cabeça aumentam, enfim, duram mais de 30 minutos, que eles estão associados à fonofotofobia. O que eu quero dizer com fonofotofobia? A fonofobia é aquela o paciente que tem, quando está com aquela dor de cabeça, aquele som irrita, sabe? Não é. Por exemplo, tem uma televisão ligada, ele quer desligar, ele tem um menino chorando, ele quer que o menino pare de chorar. Isso é a fonofobia. A fotofobia é aquele paciente que, quando está com dor de cabeça, ele não consegue ver a luz do sol, porque isso piora absurdamente. Então, isso aí também é um fator que caracteriza a migrânia propriamente dita. Ela não responde basicamente aos remédios mais comuns, como, por exemplo, dipirona, paracetamol. Então, a resposta dela é um pouco pior. E, além do mais, ela tem outras características básicas, como, por exemplo, ela é bilateral. Geralmente, ela é pulsátil, mas pode ser em aperto, e está associada a alguns fatores desencadeantes, por exemplo, chocolate, enfim, isso depende de cada paciente. Eu sempre falo para o paciente que ele tem que entender o que causa a dor de cabeça dele. Muitas das vezes, o que causa a dor de cabeça dele é shoyu, do sushi, por exemplo. Aquilo lá que tem repleto de glutamato faz com que o paciente tenha dor de cabeça. Então, assim, além do mais, às vezes se mistura muito, Stefania, e é muito difícil diferenciar o que é enxaqueca do que é cefaleia tensional. A cefaleia tensional, por si só, ela não quer dizer que ela é voltada aos pacientes que têm depressão ou que têm algum tipo de tensão nervosa, por exemplo. A cefaleia tensional é uma cefaleia muito mais de características temporais, em aperto, que duram menos do que meia hora, geralmente não tem essas repetições. Não é aquele paciente que tem uma dor de cabeça por semestre que vai ter uma cefaleia do tipo enxaqueca ou migranosa. Geralmente, esses pacientes têm cefaleia do tipo tensional. Essa típica foto é típica da cefaleia que o paciente chega com cefaleia tensional. Geralmente, é aquela que você está no trabalho muito estressado e aquilo dali lhe faz com que você perca sono, associada à insônia, associada também à fibromialgia, que é aquela síndrome onde o paciente tem vários pontos de dores múltiplas, dores articulares. Então, essa é muito mais cefaleia tensional. Além do mais, existem cefaleias raríssimas, por exemplo, como cefaleias em salva, cefaleias hemicranianas paroxísticas, que são muito mais detalhadas de diagnóstico de exclusão, digamos assim. A gente tem que ficar sempre fixo na ideia da cefaleia do tipo tensional, da cefaleia do tipo enxaquecosa.
Doutor, inclusive, eu acho que você já até quase que já respondeu essa pergunta. O telespectador está perguntando como que ele pode realmente estar diferenciando a enxaqueca de uma outra dessas dores de cabeças comuns. O que a gente pede sempre, enfim, o paciente tem que passar na consulta com o neurologista, sem dúvida alguma, para tentar diferenciar e tentar descobrir a causa base dessas duas síndromes, mas muitas delas a gente trata de forma meio que semelhante. A gente, geralmente, na cefaleia tensional, a gente pode passar algum antidepressivo em uma dose mais baixa, para que o paciente melhore, dormir um pouco melhor, acordar um pouco melhor, melhorar das dores articulares, das dores musculares, fazer exercícios físicos, melhorar a alimentação. Isso aí, Stefania, faz com que o paciente melhore muito da cefaleia tensional. Olha aí, mas a enxaqueca migranosa não melhora tanto assim. Por mais que a mudança de fator de risco melhore, o paciente que não faz vai para a academia, isso aí faz com que a migrânia também melhore, mas ela é mais um composto de síndrome que a gente caracteriza por essa recorrência de dores de cabeça que não melhoram e que demoram mais de 30 minutos. Então, assim, é importante a gente diferenciar isso, e o mais importante, Stefania, é a gente diferenciar os fatores de alerta para a dor de cabeça. Olha aí. Porque nem toda dor de cabeça, Stefania, ela é uma migrânia, e nem toda dor de cabeça ela é um tumor cerebral, por exemplo. O que faz para os nossos leitores, os nossos pacientes, entenderem, peraí, essa dor de cabeça é diferente. Será que eu estou tendo um aneurisma? Então, muitos desses pacientes vão para o nosso consultório por causa de uma dor de cabeça, achando que tem um aneurisma ou que tem um AVC. Porque a dor é tão intensa, né, doutor, que doutor, estou morrendo, estou tendo um aneurisma. Exatamente. Então, assim, existem alguns fatores que a gente chama de red flags, ou seja, bandeiras vermelhas na dor de cabeça, que faz com que a gente comece a tentar pensar em outros diagnósticos. E também é uma coisa interessante, Stefania, porque quando você tem uma enxaqueca clássica, uma migrânia, a gente não precisa de exame. Por mais que o paciente sempre queira fazer uma ressonância de corpo todo, mas a gente explica para o paciente que não precisa da ressonância porque é tipicamente enxaquecosa. Doutor, e tem exame para identificar a enxaqueca especificamente? A enxaqueca propriamente não. Algumas vezes existem alguns estudos que mostram ressonância de alta qualidade que podem sugerir alguns pontos em sequências da ressonância, sequências de imagem, que podem sugerir que aquele paciente tem um risco maior para enxaqueca. Mas isso aí não é nada obrigatório, isso aí, a gente pede ressonância para diferenciar, para tirar do diagnóstico secundário. É o que eu vou te falar. Entendi. Por exemplo, aparece no pronto-socorro ou no consultório com a cefaleia súbita. Aquela cefaleia que em 1 minuto ou em 30 segundos ela saiu do zero para o ponto máximo. Porque todo mundo já teve dor de cabeça, Stefania. A gente sabe que ela começa devagarinho, vai aumentando e chega no platô. Tem gente que tem quase que diariamente, né, doutor? Mas aquela que é estranha, que começa de uma vez, tem um pico máximo de uma vez e depois mantém-se, aí isso a gente pode pensar que pode ser, por exemplo, o que a gente chama de hemorragia subaracnoideia, que é uma causa de AVC hemorrágico, um aneurisma roto. Então isso é perigoso. Epilepsia, Stefania, não é comum com dor de cabeça. Paralisia de um lado do corpo. Doutor, inclusive, vou até lhe interromper, porque tem uma pergunta aqui que cabe aí dentro do seu questionamento. Ele está perguntando como diferencia, né, a dor de cabeça de uma pressão alta, que você pontuou aí também, porque ele disse que sente muita dor de cabeça só de um lado, quando choro e penso muito em alguma coisa. Eu fico com medo da pressão estar mais alta, mas ao mesmo tempo penso que é enxaqueca, pois é só de um lado, né, que irradia. Lógico. Pronto, é típico paciente da cefaleia tensional. Você pode observar que não dá para diagnosticar por uma única mensagem, mas você observa que é um paciente que já tem uma ansiedade um pouco maior e já tem já tem a hipertensão, que geralmente a hipertensão ela só vai dar dor de cabeça quando a pressão está lá muito em cima. Uhum. Ela não é questão silenciosa, Stefania. Geralmente o paciente nem sabe que tem pressão alta. Então ela é silenciosa. Não é porque o paciente teve dor de cabeça que ele tem pressão alta. Não é isso. Mas a dor de cabeça em pressões lá em cima, 18, podem fazer realmente uma cefaleia. Mas no caso do nosso paciente, muito provavelmente ele tem uma cefaleia muito mais tensional. Muito provavelmente vai se beneficiar muito da consulta com o psicólogo, das avaliações multidisciplinares, da melhora na qualidade de vida, da melhor alimentação, do sedentarismo e às vezes de algum medicamento. O ideal realmente é procurar um profissional especializado, mas muito provavelmente o caso dele nem se trate realmente de enxaqueca propriamente dita.
Doutor, muito bom esse seu questionamento, porque você até mostrou que para esse tipo de problema de dores de cabeças tensionais, um outro especialista pode estar ajudando e aí você não vai precisar passar por esse tipo de problema, né? Aí já tem aqui outra pergunta, tem muitas perguntas. O quetalato de magnésio ajuda a tratar enxaqueca? Ela disse que tem enxaqueca por causa da cervicalgia. Aí eu já lhe pergunto, doutor, outras doenças podem sim estar ocasionando a enxaqueca? Sem dúvida alguma. Na verdade, elas andam juntas muitas das vezes. As outras doenças andam junto com a dor de cabeça, com a migrânia, com eu falei, a tensão propriamente dita. Como eu te falei, a fibromialgia pode ser um fator desencadeante da enxaqueca, assim como milhões de outros fatores podem ser fatores desencadeantes daquela dor de cabeça, daquela cefaleia. Assim como alimentos, frutas, enfim. Até, às vezes, Stephanie, até cheiro, perfume. Perfume causa muito, às vezes, irritação. Então, pode precipitar a crise de enxaqueca do paciente, no caso.